Olá, amigos de Ideal Espírita. Bem-vindos a mais uma reflexão espírita do dia. Dando continuidade à leitura do livro de Richard Simonetti, A Bênção da Gratidão, capítulo 39, O Ano Aceitável. Às vésperas do Ano Novo, disseminam-se previsões das mais variadas origens, quanto ao que nos reservam os próximos 365 dias, com suas experiências e desafios. Astrologia, cartomancia, quiromancia, cristalomancia, necromancia, oniromancia, piromancia, hidromancia e muitas outras cias, até uma cafeomancia, que é a arte de adivinhar o futuro examinando a borra do café. Disputam espaço na mídia entre os consulentes com as mais variadas previsões de caráter coletivo ou particular. Ele está falando aqui das muitas cias, né? Cia e mais astrologia, né? E essas artes de adivinhar, né? Fazer previsões de futuro, sempre quando vai chegando o ano novo. Nós queremos saber como será o próximo ano. Quem não gostaria de saber como será 2021 após um ano lidando com uma pandemia e um ano de grandes desafios e mudanças para nós? Temos a esperança que 2021 será diferente, teremos aí condições de ter a nossa saúde, rever os nossos familiares e amigos, alguns voltarem a atividades profissionais, né? A reabertura das escolas, enfim. Isso é uma esperança, uma expectativa, mas muitos querem fazer uso desses recursos para previsões de futuro. São geralmente feitas de palpites, uma autêntica loteria da sorte. Alguns acertos e outros adivinhadores ganham adeptos sem que se leve em consideração os desacertos. Então, o que ele coloca é que está mais para uma coincidência, alguns acertos, porque a pessoa considera alguns elementos. Por exemplo, posso dizer que ano que vem, 2021, haverá vacina para o vírus que gerou essa pandemia. Mas isso eu acertarei porque as pessoas estão investindo nisso, né? Na elaboração de uma vacina para poder imunizar a população mundial. Mas é só, de fato, assim, uma expectativa a partir de alguns elementos que a gente analisa, daí se supõe a viabilidade disso acontecer. Mas não quer dizer que eu esteja prevendo o futuro, que eu tenha esses dons. Sempre começaremos melhor o ano deixando de lado os palpites, concentrando-nos numa racionalancia. Ele criou aqui, né, uma análise racional do que nos reserva o futuro, do que tendo por base o que estamos fazendo no presente. Foi o que eu falei. A gente usa da razão para poder, do que a gente está fazendo agora, saber o que poderemos colher ali no futuro. Então, em relação ao nosso corpo e em relação à nossa alma. Em relação ao corpo, estamos tratando bem dele com regime alimentar, trabalho disciplinado, repouso adequado, exercícios, higiene pessoal, isenção de vícios. Há que se considerar que se trata de uma máquina que exige cuidados a fim de manter-se em ordem. Então, o nosso corpo é uma máquina, o nosso instrumento de expressão do espírito no plano terreno. Nós precisamos cuidar, ele é um ser vivo,
Nós temos células que são vivas, precisam ser alimentadas. Então, precisamos cuidar desse corpo, desse instrumento. Se assim cuidarmos, então, né, a gente vai supor que estaremos com uma boa saúde. Então, se não temos essa disciplina, não há por que imaginar como resgate de dívidas do pretérito os problemas de saúde do presente. Então, se nós não temos esse cuidado, disciplina como educação, se não estamos educados para cuidar do nosso corpo físico, né, vai dizer que a doença que a gente vai adquirir, vai desenvolver, é resgate de dívidas do passado? É do passado porque a gente não cuidou da saúde, mas no passado ontem, não é passado de experiências de outras encarnações, né? Há doenças claramente associadas à maneira como usamos nosso corpo, numa relação de causa e efeito, em que pagamos pelo que estamos fazendo, não pelo que fizemos em existências anteriores. Então, é isso que ele quer dizer. Algumas doenças nós desenvolvemos porque nós trazemos de nossas experiências de outras vidas, né, outras encarnações, já nascemos com elas ou desenvolvemos porque elas ficam ali guardadinhas, né, no nosso arsenal genético, e dependendo do modo como nós vivemos, nós podemos ativar isso ou deixar simplesmente adormecido. Então, muitas pessoas que têm uma vida voltada a seu autoconhecimento, ao trabalho no bem, a se educar, né, a se disciplinar, se educar moralmente, essas pessoas têm, às vezes, amenizadas ou até não têm a necessidade de passar por experiências que são expiatórias para os resgates de dívidas passadas, inclusive no que diz respeito às doenças. Conheço de casos de pessoas que poderiam perder o braço e acabaram perdendo um dedo apenas, sem que isso então causasse grandes prejuízos, parando com a perda de um braço, né? Então, vamos fazer algumas associações, lembrando que o que nós fazemos aqui agora reflete no nosso corpo aqui e para diante. Então, ele vai fazer uma lista: câncer pulmonar e enfisema. Fez uso de cigarro? Foi fumante nessa encarnação? Cirrose hepática, o álcool, transtornos mentais, drogas, obesidade mórbida, glutoneria, distúrbios circulatórios, inatividade, desvios da coluna, a postura, dificuldade de concentração, déficit de sono. A lista é imensa. Então, o que ele está querendo dizer é que existe uma relação de como a gente age, como a gente se comporta, os nossos pensamentos, sentimentos e nossas ações influenciam na nossa vida, inclusive alterando o nosso corpo, o nosso cérebro, inclusive. A expectativa de vida do brasileiro até o início do século XX era de 33 anos. Hoje está em 74. Eu não sei como é que está hoje para 2020, mas esse livro é de 2018, acredito que essa é a estimativa de vida do brasileiro. Mas por que de 33 passou para 74? Será que Deus resolveu que devemos viver mais? Não seria mais apropriado considerar que a medicina evoluiu muito e as pessoas estão mais disciplinadas, cuidando melhor do corpo, como o Senhor espera que façamos? Deus nos dá a bênção da vida. Sua qualidade e duração, a não ser quando estamos submetidos a resgates kármicos, aí ele está falando das expiações, tá? Dependem do que fazemos com essa adorável Senhora. Então, depende do que nós fazemos na nossa vida,
né, a qualidade e a duração dela, da vida no corpo físico, né? Porque nós não morremos, somos imortais, então não tem essa de ter uma vida e morre e outra vida e morre. Isso já falamos também em outro momento. A vida é uma só. O que acontece é que nós temos uma quantidade de energia vital. Essa energia vital, ela tem um período, tá? Tem uma quantidade. E nós temos um período para viver, encarnados, né? E o uso que nós fazemos do nosso corpo, a forma como vivemos, pode fazer com que essa energia ela decaia. E é o que acontecia. Então, as questões de saúde, a medicina, higiene, cuidados com, né, de uma alimentação, exercício, tudo que ele mencionou. Antes, se a pessoa vivia até os 33 anos, hoje nós temos essa longevidade de 74, né? Isso aí é uma média, uma estimativa. Hoje eu tenho o meu vozinho com 91 anos e com a saúde ruinzinha, mas está lá. Porque a medicina evoluiu, existem remédios, existem tratamentos e a gente pode continuar aqui para poder encarar os desafios dessa vida e sair daqui um pouco melhor do que quando nós chegamos. Em relação à alma, não precisamos de extensas referências, apenas devemos considerar que somos espíritos imortais em trânsito pela Terra. Já vivíamos antes do berço, viveremos para sempre após o túmulo. Consequentemente, é de bom alvitre que busquemos aqueles valores que, segundo Jesus, as traças não roem, nem os ladrões roubam. Valores de conhecimento e virtude, evoluindo sempre. Então, para a alma, a gente, como eu falei, ele repete aqui, nós somos espíritos imortais, estamos em passagem aqui na Terra, nessa encarnação, e já estávamos vivos, né, vivendo uma vida antes do berço, ou seja, antes de encarnar, e depois do túmulo, depois da morte do corpo físico, nós regressaremos ao plano espiritual e continuaremos a nossa vida, né, com planos para uma próxima encarnação e assim vai, porque ainda precisamos das encarnações para nos purificarmos e nos evoluindo. E é preciso então buscar os valores que Jesus falava, que nem as traças corroem, porque as traças vão corroer livros, roupas, dinheiro, né? E os ladrões não vão roubar. Tudo que de nós pudesse ser retirado não nos pertence. É isso que ele está querendo dizer. Aquilo que não pode ser de nós retirado, apenas nós doarmos. Então, por exemplo, o amor. Ninguém pode tirar de mim o amor que eu tenho, mas eu posso dar o amor que eu tenho, né? Agora, eles podem tirar de mim o que eu tenho de roupa, de joias, de dinheiro, podem até tirar a vida do corpo físico, mas isso é tudo concessão divina. Então, nada disso me pertence. As pessoas não me pertencem, os objetos não me pertencem, são para uso nosso aqui na Terra, um bom uso, um uso para criarmos o bem para todos. Então, cuidando bem do corpo e da alma, teremos um ano feliz, ainda que nos reserve problemas e dificuldades que são próprios desse mundo de expiação e provas. É bom pegarmos esse parágrafo, né, e lembrarmos que estamos no Setembro Amarelo, que é um mês que
todo dedicado à luta contra o suicídio, aos esclarecimentos. Então, lembrando que tudo passa. Queremos ter um ano bom, não precisamos de pessoas fazendo previsões de futuro. Basta que a gente cuide do corpo, cuide da alma. Então, uma alma sã, o corpo são. Não é o contrário. Tá? A alma precede. A alma, ela influencia o corpo. Por isso que a neurociência tem descoberto que a meditação, a prece, ela altera o cérebro. Quanto mais a gente medita, quanto mais a gente se concentra, se conecta com a fonte da vida, que é Deus, que é o Criador, pode se dar o nome que quiser, mas é a fonte da vida, né? O Criador de todas as coisas. Quando a gente se conecta com essa força, a gente recebe essas energias e pacifica. Nosso coração se enche de alegria, de paz, porque nós nascemos para isso, essa essência divina que há em nós. Então, estaremos nos afastando das ilusões que nos cobrem, das questões materiais que nos envolvem, para estarmos conosco mesmos, centrados. Por isso que se fala também em atenção plena, porque estaremos conosco mesmo, focados em nós, né? E isso assim, é natural, é a busca. Nós fomos criados, Deus nos criou para ter essa vida, essa qualidade. E lembrando que isso não faz com que não tenhamos problemas, não tenhamos dificuldades na nossa vida. Todos nós temos e teremos, passaremos por isso, porque é com os erros, são com os desafios que nós vamos ter a oportunidade de aprender e de fazer diferente e de nos transformar e abrir os olhos, né? Ter os olhos de ver, como falamos no outro capítulo, para poder compreender a mensagem de Jesus e praticá-la, transformando a nossa vida em definitivo. Então, este é um mundo que ainda temos provas e expiações. E não podemos desistir dessa oportunidade, mas persistir, resistir, né? E continuar aqui, porque tudo é passageiro. Esse momento difícil vai ser superado e nós vamos sair de lá, né, revigorados, revitalizados. Então, é oportuno considerar ainda que a felicidade não está subordinada à satisfação dos nossos desejos diante da vida, mas ao desejo de realizar o que Deus espera de nós. Atendendo com carinhos aos reclamos do presente, certamente o futuro nos reservará o melhor. Melhor ainda, se pudermos fazer do ano novo o ano aceitável do Senhor, conforme a citação feita por Jesus em Lucas capítulo 4, versículo 19. Aquele ano abençoado em que centralizaremos nossos esforços em favor da realização maior. Podemos repetir um dia com Paulo, em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, já não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Isso aqui é sensacional. Quando Paulo fala que já não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim, é quando a gente fala de abrir mão de si. Isso está falando do ego, abrir mão do nosso ego, da nossa personalidade, essa aqui, para os nossos desejos que estão vinculados às sensações, aos prazeres da matéria. Esquecer, compreender que a felicidade que nós tanto buscamos, nós fomos criados por Deus para sermos felizes, espíritos felizes,
em que nós então buscamos com tanta vontade, com tanta sede, porque estamos em momentos de sofrimento, então queremos ser felizes, a felicidade ainda não é desse mundo, como Jesus já falou, mas a felicidade, ela não se equipara às alegrias ou sensações de prazer que nós temos aqui. A felicidade, ela vai ser plena quando nós nos reconhecermos filhos de Deus, quando nos reconhecermos como espíritos imortais e que há a essência divina em nós. Porque neste caso, já não seremos mais nós, ou seja, essa personalidade, o ego, mas sim o self, que é a nossa essência, é o Deus em nós. Esse é o eu e Ele é que vive. Então, Cristo é que vive em mim, Deus é que vive em mim e eu faço de entrega, de completa aceitação, porque eu entendo, eu me conecto, eu passo a ser igual Jesus falou, eu e o Pai somos um e nós passaremos a ser um com Deus. Esse momento vai chegar, essa felicidade plena vai chegar, né? Nós só precisamos continuar caminhando, sem desistir, jamais. Então, tenhamos um ótimo dia, que Deus nos abençoe, muita paz e até o nosso último encontro para a leitura desta obra.